Olá, bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família com paz, com saúde, com proteção, com prosperidade em nome de Jesus. O Senhor nos deu mais um dia e este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos porque temos colocado nele a nossa esperança e temos feito dele o nosso refúgio. Amém? Quero lembrar você, e eu tenho insistido essa semana, sobre os pedidos de oração nos comentários, porque eu sei o quanto é importante para aquelas pessoas que estão passando por um momento difícil, que estão passando por um momento de luta, saber que elas não estão sozinhas, não estão sozinhos. Há outras pessoas também que estão orando por elas, pela causa delas, pela necessidade que elas estão vivendo. Então você não está sozinho, você não está sozinha. Nós lemos todos os pedidos, oramos por todos eles e pedimos a bênção de Deus sobre a tua vida sempre em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Marcos capítulo 12, verso 18. Nós vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus, vamos meditar, vamos trazer para as nossas vidas, para a nossa realidade hoje e vamos orar no final. Amém? Então abra a sua Bíblia. Em Marcos capítulo 12, verso 18, que diz assim: Então os saduceus, que diziam não haver ressurreição, aproximaram-se dele quem? Jesus, e lhe perguntaram. Eles vão fazer uma pergunta para Jesus, mas antes eu preciso explicar para você. Que os saduceus, eles criam apenas nos 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Começa lá com Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números. Esses 5 livros, tá? Não tá nessa ordem, mas são esses 5 livros, ok? Que eles acreditavam, que eles criam nesses 5 livros. E ali, Moisés não falava de forma direta, literal, sobre a ressurreição. Ela era citada de forma indireta, a ressurreição dos mortos. Então os saduceus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em espíritos, não acreditavam em nada disso. Então eles vêm até Jesus para questioná-los e eles dizem assim para ele: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de uma mulher e deixar mulher sem filhos, ou seja, o sujeito se casou, mas morreu antes que a sua mulher tivesse o primogênito, o primeiro filho. Seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Então, o irmão seguinte deveria então tomar aquela esposa do irmão falecido e suscitar descendência para ele. Os filhos que nascessem dela levariam o nome do irmão que havia falecido. Isso para quê? Para que não fosse apagado o seu nome da terra, para que a herança permanecesse na família, uma série de questões. O nome desta lei, que está em Deuteronômio capítulo 25, se chama levirato. É a lei que determinava que se um homem que se casou morresse antes de ter filhos, o seu irmão devia tomá-la como esposa e levantar descendência para o irmão falecido. Não seriam filhos dele, mas do irmão falecido. E nós vemos aqui que os saduceus, eles não criam na ressurreição. Então a pergunta deles é justamente essa. Eles estão testando Jesus, provando Jesus, armando para Jesus. E eles colocam e falam assim: Ora, havia 7 irmãos. Então veja a questão que eles colocam. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. Então o primeiro casou, morreu, não deixou descendência. O segundo desposou a viúva, ou seja, se casou com a viúva e morreu, e também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E eles complementam essa história de que os irmãos foram falecendo, morrendo sem deixar descendência, dizendo assim: e assim os 7 irmãos não deixaram descendência. Então nenhum dos 7 irmãos tiveram filhos com aquela mulher. A Bíblia não fala se tiveram filhos com outra mulher, mas com aquela mulher não houve filhos. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Então a questão que eles estão levantando é assim: se existe ressurreição, como ensinam, porque nós não cremos, e a lei diz que deveria ser feito isso, de quem esta mulher será esposa na ressurreição dos mortos? Então a pergunta deles, né, está dentro deste universo. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram.
Então era uma pergunta que eles estavam fazendo. Ela vai ser esposa de quem? Se ela se casou com 7, mas não teve filhos com nenhum deles. E então Jesus lhes responde. Então, primeiro eu quero dizer para você que até aqui nós estamos falando de leis do Antigo Testamento que não, claro, não valem para nós, né? Não servem para nós hoje. Porém, agora nós vamos trazer isso para a nossa vida. Vamos trazer a resposta de Jesus, melhor dizendo, para a nossa vida. E ela começa dizendo assim, e Jesus começa respondendo assim, ó. Respondeu-lhes Jesus. Então aqueles saduceus que vieram indagando Jesus e crendo que ele não teria resposta, porque que resposta ele daria se há a ressurreição, de quem ela seria esposa? Jesus então diz para eles, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Então é aqui que eu quero que nós possamos falar um pouquinho, pensarmos, meditarmos um pouquinho no texto. Quanto é importante nós conhecermos a palavra de Deus. O quanto é importante nós lermos a palavra de Deus. O quanto é importante nós conferirmos o que dizem na palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas, e eu atendo muitas pessoas, que dizem assim, ó, pastor, na palavra de Deus não está escrito isso. Não está. Mas eu ouvi dizer não, mas eu não sei de onde essa pessoa tirou isso. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós não podemos repetir como papagaio aquilo que outros dizem, mas nós nunca fomos conferir se aquilo está na Bíblia. Nós vamos conhecer Deus conhecendo a sua palavra. Deus, ele se revela através da sua palavra. Pastor, eu quero tanto conhecer Deus, mas então comece conhecendo a sua palavra, porque aqui está a vontade revelada de Deus. Aqui está a revelação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para as nossas vidas. Mas muitos não leem a Bíblia. E era o caso deles, eles não liam a palavra de Deus. Eles simplesmente repetiam aquelas tradições, aqueles mandamentos de homens, sem nunca ter vindo conferir na palavra se de fato a palavra diz aquilo. Porque eles acreditavam que não havia ressurreição, que depois de morto não existia mais nada, que não havia espíritos, não havia anjos, não havia nada. Então a primeira coisa que nós devemos perguntar, será que nós estamos lendo de forma adequada a palavra de Deus? Queridos, eu recomendo você a fazer o que eu sempre ensinei. Pegue a tua Bíblia, vá lá em Mateus, capítulo 1, leia hoje capítulo 1. Não, pastor, eu gosto de ler 2, 3, amém, leia quanto você quiser. Não, pastor, eu só consigo ler meio capítulo. Amém, leia meio capítulo. Leia, mas pratique aquilo que você entender. Porque vai ter coisa que você não vai entender, não importa, continue lendo assim mesmo. Aí hoje você leu, por exemplo, o capítulo 1, amanhã você vai ler o capítulo 2. Amanhã você vai extrair daquele texto que você entendeu e vai aplicar na tua vida. Se naquele texto diz lá, não podemos falar, não podemos ser mentirosos. E aí você percebe que em algumas áreas da tua vida você ainda mente, então você vai começar a aplicar a tua vida àquele texto e dizer, Senhor, eu não quero mais mentir. Você vai começar a se policiar e não mentir mais. Procurar não mentir mais. E se porventura você tropeçar, porque às vezes a mentira virou um hábito na vida daquela pessoa, a pessoa mente e nem percebe. Eu conheço pessoas que mentem e acreditam na mentira que elas contam. Várias pessoas eu conheço dessa forma. Então você mente que vai ser um tropeço, não vai ser uma prática mais, porque você viu que a palavra de Deus diz, então você vai praticar a palavra de Deus, mas tropeçou, você vai se arrepender, pedir perdão, confessar o teu pecado, confessar que você mentiu, pedir perdão a Deus e começar de novo. No dia seguinte você vai ler o capítulo 3, e você vai aplicar daquele capítulo aquilo que você entender. Pastor, e o que eu não entendo? Não se preocupe com o que você não entende. No tempo adequado o Senhor vai te dar entendimento. Vai ser um processo, um crescimento na tua vida. Hoje você conhece um pouquinho, amanhã você conhece um pouquinho mais, depois um pouquinho mais, e você vai ser cobrado por Deus por aquilo que você conhece, e não por aquilo que você não conhece. E então Jesus disse ainda, e nem o poder de Deus. É nas Escrituras que nós conhecemos e aprendemos sobre o poder de Deus, e experimentamos o poder de Deus, as suas promessas, as promessas de Deus para a nossa vida, as suas promessas, a promessa do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo agindo em nós e através de nós. Então aqueles homens não conheciam nada disso, e Jesus está dizendo isso para eles, denunciando isso para eles. Olha, vocês falam e ensinam isso, e vêm aqui me questionar sobre esse assunto, mas vocês não sabem nem o que está escrito na Bíblia. Vocês não sabem nem o que a Bíblia diz. Vocês não conhecem nem o poder de Deus.
E então ele continua, pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, então ele está respondendo agora para aqueles saduceus, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos do céu. Ele está dizendo isso por quê? Porque eles não conheciam a palavra. E ele está explicando, ó, quando ressuscitarem de entre os mortos. Então ele está dizendo, existe a ressurreição dos mortos. Alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a morte eterna. Cada um receberá conforme aquilo que fez. E a Bíblia diz que Jesus Cristo veio não para condenar, mas para salvar. Amém? Quem crer em Jesus está salvo, quem não crer já está condenado. E então ele continua e diz ainda, porém são como os anjos do céu, então não vão casar e nem dar-se em casamento. Quanto à ressurreição dos mortos, ó, agora ele vai responder e pegar lá exatamente naquilo que eles ensinam, naquilo que eles creem, porque eles não conhecem a palavra de Deus. Não tendes lido no livro de Moisés, lembra os 5 primeiros livros são escritos por Moisés, não falam diretamente, não falam literalmente da ressurreição dos mortos, mas agora Jesus usa o próprio Moisés para falar para ele que a ressurreição dos mortos existe. Ele diz assim, ó, no trecho referente à sarça, como Deus lhes falou. Então quando Deus aparece a Moisés na sarça ardente, ele diz, eu sou o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, desculpe, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais um grande erro. Ou seja, eles tinham um grande erro no seu entendimento, de achar que não havia ressurreição dos mortos, de achar que Moisés não falava da ressurreição dos mortos, mas eu e você passaremos pela ressurreição dos mortos. E ele está dizendo aqui para eles que só criam nos 5 primeiros livros, como eu disse, que não falavam diretamente, literalmente, porque eles não liam. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos nos dedicar a ler a Bíblia. Precisamos tirar todo dia. Né? Claro que vai ter um dia ou outro que você pode ter um impedimento, pode ter um problema, não vai poder ler a Bíblia, mas de certa maneira criar o hábito de ler a Bíblia todo dia, ler o Novo Testamento todo dia, ler um trechinho do Novo Testamento todo dia de forma sequencial. Não é assim, hoje eu abro aqui, amanhã eu abro lá, não. Eu vou ler de forma sequencial e conhecer os evangelhos, conhecer as epístolas, como elas estão escritas. E não pegar textos fora do contexto, ok? E ele diz então, como que ele vai ser como que a ressurreição não existe se quando Deus aparece para Moisés, na sarça ele diz assim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele está dizendo eu sou. Ele não está dizendo eu era, como se eles já estivessem morrido, mas como se eles estivessem na presença de Deus ainda. Agora mortos estão na presença de Deus, ressuscitados. Tanto que nós sabemos que Moisés, ele aparece na transfiguração, Moisés, que representa a lei, aparece para Jesus no Monte da Transfiguração. Amém? Então ele continuava vivo. Então nós precisamos desse trecho que nós lemos, dessa porção, extrair isso. 2023, posso sugerir para você um propósito? 2023, faça um propósito de ler a Bíblia, de conhecer a Bíblia, e você não vai mais ser enganado. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, queremos te louvar e te exaltar. Pedir que o Senhor abençoe cada um que está aqui conosco, suas famílias, em nome de Jesus. Que o Senhor possa despertar no nosso coração o desejo de te buscar mais, de te conhecer mais, de conhecer a tua palavra mais, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelas famílias, oramos pelos casamentos, pelos filhos, pedindo a tua bênção. Oramos por aqueles que estão enfermos, para que sejam curados agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, seja curado. Receba a cura agora no teu corpo, da cabeça à planta dos teus pés, da pele até os ossos, em nome de Jesus. E receba também a cura na tua alma. Você que tem passado por momentos de depressão, de pânico, de angústia, de tristeza, seja curado, seja curada agora na tua alma, em nome de Jesus. Que venha esperança, alegria novamente, a paz do Senhor, e que todo mal saia da tua vida, em nome de Jesus Cristo,
o nome que é sobre todo nome. Oramos também, Senhor, pelo Brasil, para que o Senhor abençoe o país, o nosso Brasil, abençoe as fronteiras, abençoe o exército, as forças armadas, abençoe o presidente, que o Senhor traga à luz aquilo que está oculto, escondido, que nada mais fique escondido, em nome de Jesus Cristo, e que todos os planos maus, os planos dos maus sejam agora revelados, sejam também desfeitos, não prosperem em nome de Jesus. Que, como diz a tua palavra, nenhuma arma forjada contra o Brasil prosperará em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Um grande abraço a todos.